Você já parou para pensar que a mudança que tanto espera na sua cidade, no seu bairro, ou até mesmo no seu trabalho, pode começar com uma atitude sua? Hoje, vamos mostrar como uma líder corajosa transformou uma crise em oportunidade, inspirando todos a agir. Acompanhe! É fundamental que nos envolvamos com a gestão pública e busquemos constantemente melhorias nos serviços oferecidos à comunidade. Não devemos nos omitir, esperando que outros façam o que está ao nosso alcance. A mudança começa quando tomamos responsabilidade e trabalhamos em conjunto. Por isso, encorajo você a se envolver e até mesmo a buscar cargos por eleição democrática para fortalecer nosso compromisso com o bem comum. Agora, ouça a história de Miriam, uma líder que provou que a integridade e a coragem podem transformar realidades. Apolo, conte-nos essa jornada. Miriam era uma vereadora eleita em uma grande cidade. Sua eleição foi celebrada como um sopro de renovação, com a promessa de trazer mudanças reais para a vida dos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Inteligente, sóbria e com uma paixão incansável pela justiça social, Miriam vinha de uma trajetória política que teve início na mobilização de causas comunitárias. Desde jovem, sentia uma vocação para lutar para o desenvolvimento de todos os cidadãos, com cuidados especiais pelos menos favorecidos, e sua política era voltada para os mais humildes, os que solicitavam mais atenção das autoridades públicas. Agora, no cargo de vereadora, ela se via diante do maior desafio de sua vida política, uma crise financeira terrível que ameaçava a base de tudo que a cidade precisava para a autodeterminação, como serviços essenciais de saúde, educação e segurança. A crise era grave. Os cofres municipais estavam comprometidos com os serviços, e os recursos escasseavam. Os cidadãos dos mais pobres aos mais afortunados eram afetados, vendo seus direitos sendo desrespeitados. Foi neste cenário que uma série de empresários especulativos começou a pressionar a Assembleia Legislativa para aprovar um pacote de isenções fiscais. A proposta parecia tentadora para muitos de seus colegas que receberiam em troca doações substanciais para as próximas campanhas dos vereadores. Os empresários poderiam receber isenções que beneficiariam apenas para eles e para mais uma camada privilegiada da sociedade. Isso significaria mais uma grande oportunidade de lucrar com o caos financeiro da cidade, deixando os cidadãos à própria sorte. Mas Miriam sabia que essa estratégia traria consequências muito ruins para o povo. Ela conhecia as duras realidades do sistema. Sabia que a isenção fiscal significaria mais cortes nos serviços essenciais e o agravamento da crise. Seria uma decisão que beneficiaria alguns, mas o custo poderia ser desastroso para a maioria. Ela também sabia que ceder à pressão empresarial significaria perder a confiança da população, que a elegeu com a esperança de uma política mais justa. No entanto, essa escolha não seria simples. Miriam se via dividida entre o idealismo de suas promessas e a dura realidade da política. Seus colegas de partido, que viam a pressão dos empresários como algo inevitável, aconselhavam Miriam a ceder, argumentando que era só desta vez. O clima na Assembleia estava tenso, e muitos de seus aliados, temerosos de perder apoio político, começaram a sugerir que ela fizesse concessões. É melhor ceder agora para garantir o futuro, diziam. Mas Miriam, fiel aos seus princípios, se lembrava das palavras de seu avô, um homem de grandes valores que a havia criado. A justiça não é um caminho fácil, mas é o único que leva à paz. Decidida a buscar uma solução que fosse ética e que realmente fizesse a diferença para o povo, Miriam procurou aconselhamento. Ela se reuniu com economistas que podiam ajudar a traçar uma alternativa, e também com líderes comunitários que representavam os interesses dos cidadãos. Ela sabia que precisava de uma estratégia sólida, mas também de coragem para não ceder às grandes pressões externas. Uma manhã, se encontrou com um antigo professor universitário de ética, um bom amigo e também seu mentor. Ele lhe disse algo que ficou marcado em seu coração: a decisão que você tomar agora será mais do que política. Será uma lição de caráter para todos que te acompanham. Juntos, eles elaboraram um plano alternativo que envolvia cortar gastos supérfluos no governo, aumentar a transparência das ações e buscar uma maneira criativa de garantir os recursos para os serviços essenciais. A solução mais audaciosa foi a criação de um comitê de emergência, com pessoas de vários setores do governo, além dos voluntários da sociedade civil para controlar as despesas cotidianas e provocar as reduções devidas nas despesas, com total transparência sobre como os recursos seriam administrados. Era um plano arriscado, mas Miriam sabia que era a única opção que respeitava os princípios de justiça e dignidade. Quando ela apresentou a proposta na Assembleia, as reações foram imediatas e intensas. Alguns colegas a acusaram de estar colocando a cidade em risco, afirmando que a falta das isenções fiscais causaria o colapso total da economia local. Você vai nos afundar,
gritou um dos vereadores revoltados. Mas Miriam permaneceu firme, sem se abalar pela pressão. Ela sabia que essa era a única maneira de garantir a integridade da política municipal. No fundo, acreditava que Deus a guiava nessa decisão. Miriam então se levantou e fez um discurso apaixonado, citando um versículo de Provérbios 29:2. O justo governa com justiça, e os que lideram com retidão são um refrigério para a terra. Ela enfatizou a importância de governar com integridade e fez um apelo para que todos colocassem o bem-estar da população acima dos interesses pessoais. A votação foi acirrada, mas o plano de Miriam foi aprovado por uma pequena margem. A decisão, apesar de criticada pela mídia e pelos empresários, refletiu sua visão firme de governar com justiça e transparência. Nos meses seguintes, Miriam enfrentou desafios imensos. Muitos a acusaram de ser ingênua, mas ela nunca perdeu a fé no seu plano. Ela, ligando o legislativo ao executivo no desenvolvimento do plano, trabalhou incansavelmente, visitando bairros, ouvindo a população, ajustando as ações conforme necessário. Miriam manteve uma relação estreita com os líderes comunitários, que a ajudaram a garantir que o plano fosse administrado de maneira eficaz. Para a surpresa de muitos, os resultados começaram a aparecer. O planejamento aprovado permitiu a reabertura de postos de saúde que haviam sido fechados, e a contratação de professores para escolas que estavam prestes a ser desativadas. A transparência da gestão atraiu investidores éticos que, ao contrário dos especuladores, se comprometeram a apoiar a cidade de forma genuína. Em alguns meses, a cidade começou a se recuperar. O impacto positivo das decisões de Miriam se tornou evidente. A cidade não só conseguiu superar a crise financeira, mas também começou a se reorganizar de maneira mais justa e eficiente. Miriam, que inicialmente era vista como uma outsider, tornou-se um símbolo de resistência e esperança para muitos. Em um de seus discursos, Miriam refletiu sobre sua trajetória. A mudança não vem daqueles que ficam esperando, mas daqueles que agem. E agir com integridade, mesmo sob pressão, é o maior legado que podemos deixar. Não importa o que os outros digam ou façam. Nossa responsabilidade é para com a verdade, com a ética e, acima de tudo, com as pessoas que confiaram em nós. Miriam não apenas foi uma representante política, ela foi uma verdadeira líder, mostrando que, quando se age com coragem, sabedoria e justiça, é possível mudar a realidade para melhor. Ela foi exemplo de que, em tempos de crise, é a ética e a busca pelo bem comum que devem prevalecer, pois, como ensina a Bíblia, o justo governa com justiça e a paz é fruto da integridade. Essa história, ainda que fictícia, reflete a realidade de muitos que se veem em posições de decisão e enfrentam pressões contrárias aos princípios que defendem. A jornada de Miriam serve como inspiração para todos aqueles que desejam fazer a diferença e atuar com responsabilidade, sem ceder às tentações que surgem pelo caminho. Veremos 3 passagens que apoiam a história de Apolo. A primeira passagem que norteou Miriam, ao se ver sozinha diante de uma decisão tão difícil, ela lembrou-se do versículo Provérbios capítulo 15 versículo 22, onde não há conselho, fracassam os planos, mas com a multidão de conselheiros a sabedoria. A sabedoria não nasce do isolamento, mas da humildade de buscar conselhos. Miriam reuniu líderes comunitários, economistas e até mesmo um antigo professor de ética. Juntos, eles encontraram um caminho que não traía princípios e integridade do serviço público. Este versículo nos ensina que, em momentos de crise, a força está na união e na diversidade de ideias. Miriam não agiu sozinha, ela ouviu, refletiu e escolheu o melhor para todos. Nesta segunda passagem, Provérbios capítulo 29 versículo 2, o justo governa com justiça, e os que lideram com retidão são um refrigério para a terra. De fato, a liderança de Miriam foi um alívio para sua cidade e seus cidadãos. Em um momento de pressões que podem surgir corrupções, ela escolheu a justiça. Este versículo nos lembra que líderes íntegros são como uma brisa fresca em dias quentes. Eles não buscam benefícios próprios, mas o bem comum. Miriam poderia ter cedido às pressões e ganhado vantagens pessoais, mas preferiu ser um exemplo de retidão. Sua escolha não foi fácil, mas trouxe esperança. Na passagem 3 que corroborou na decisão de Miriam temos a passagem 3, João capítulo 15 versículo 16, Miriam não escolheu ser líder, ela foi escolhida para dar frutos. Este versículo nos lembra que nossa missão não é apenas ocupar um cargo, mas transformar realidades. Miriam entendeu que sua eleição era uma oportunidade de servir, não de se autosservir. Ela plantou sementes de honestidade e colheu uma cidade mais justa. Agora, Apolo a seguir nos trará uma reflexão profunda sobre como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. A história de Miriam nos mostra que a integridade não é apenas uma virtude,
mas uma escolha diária. Em um mundo onde a corrupção e a conveniência muitas vezes ditam as regras, Miriam optou por um caminho mais difícil, mas mais honesto. Sua jornada nos ensina que a verdadeira liderança não se mede pelo poder que se acumula, mas pelo bem que se dissemina. Miriam poderia ter cedido às pressões e ganhado vantagens imediatas, mas ela entendeu que seu legado não seria construído em cima de concessões, mas construídos com convicções. E nós, como temos construído nosso legado? Quando enfrentamos dilemas éticos, é fácil justificar pequenas concessões. É só desta vez, dizemos a nós mesmos. Mas Miriam nos lembra que cada pequena concessão é um passo que nos afasta de quem realmente queremos ser. Sua história é um convite para refletirmos. O que estamos dispostos a sacrificar em nome da integridade? Se estás gostando de pensar forte, dedique alguns segundos para curtir e se inscrever. Ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Seu comentário é muito valioso. Compartilhe. Juntos, estamos construindo um espaço de crescimento e sabedoria. A integridade de Miriam não apenas fortaleceu seus cidadãos, mas inspirou outros a agirem com coragem. Ela nos mostra que, quando agimos com justiça, criamos um efeito dominó de esperança. Empenhe-se e você descobrirá como pode ser um agente de mudança em seu ambiente. Seja no trabalho, na família ou na comunidade, cada um de nós tem a oportunidade de escolher entre o fácil e o certo. Miriam escolheu o certo, e sua história nos desafia a fazer o mesmo. O vídeo que aparece agora na tela vai te mostrar como uma nova reflexão pode alterar nosso cotidiano. Você vai se surpreender com os resultados. Obrigado por fazer parte do Pensar Forte. Juntos, estamos construindo um caminho de crescimento e consciência. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o mundo muda quando nós nos empenhamos.